Nos anos 1990, mais da metade dos candidatos passava no exame da OAB na primeira tentativa. Hoje esse número oscila entre 15% e 25%. Aí eu te pergunto, isso significa que a prova ficou impossível, que você é menos capaz do que as gerações anteriores ou que existe alguma outra explicação que ninguém está te contando? Fica comigo porque nos próximos minutos você vai entender a verdadeira história da evolução do exame de ordem, o que mudou, por que mudou e o que isso significa na sua preparação hoje. Olá, eu sou o professor Gustavo Cordeiro, sou professor do Estratégia OAB e hoje nós vamos fazer uma viagem no tempo pelo exame da ordem, desde o formato original lá dos anos 1990 até o modelo atual da FGV com tudo o que aconteceu no caminho. Vamos começar, então, com o exame da OAB nos anos 1990, ou seja, vamos começar pelo começo. O exame de ordem, na sua versão moderna e obrigatória, nasceu em 1994, com o Estatuto da Advocacia, Lei 8.906. Mas os primeiros exames aplicados nesse novo modelo, lá no final dos anos 90, eram muito diferentes daqueles que você vai enfrentar hoje. E a diferença mais importante não era a dificuldade das questões, era o número de candidatos e a origem deles. Em 1850, o Brasil só tinha 2 cursos de direito. Em 1995, já eram 235. Parece muito? Em 2000 já eram 442, em 2013, 1149, em 2017, 1203 e hoje temos praticamente 2.000 cursos de direito. Em menos de 20 anos, o número de faculdades de direito no Brasil quintuplicou. Mas isso não foi crescimento, isso foi uma explosão. E o que isso tem a ver com a taxa de aprovação? Tudo. Porque o candidato que chegava ao exame nos anos 90 vinha, em geral, de um universo menor e mais homogêneo das faculdades, com nível de qualidade maior. O filtro do próprio ensino superior já funcionava como um primeiro corte. Quem chegava no exame tinha, em média, uma formação mais consistente, mais uniforme. E o formato da prova também era diferente. A primeira fase já tinha questões de múltipla escolha, mas o conteúdo cobrado tinha um perfil mais voltado à decoreba da letra da lei do que propriamente a interpretação dos casos concretos. Já a segunda fase cobrava peças processuais com uma complexidade técnica menor. As bancas regionais tinham padrões muito diferentes entre si, o critério de avaliação era bem mais generoso do que o critério atual. A taxa de aprovação era mais alta, não porque o candidato de 1998 era mais inteligente do que você. Não, é porque o filtro existia em outro lugar, não no exame de ordem. Mas os anos passaram até que chegamos ao momento da unificação nacional. Pois é, o primeiro grande divisor de águas foi em 2010, com o provimento 136 do Conselho Federal, da OAB, que criou o Exame Unificado Nacional. Até 2009, cada seccional estadual aplicava a sua própria prova. Isso criava uma situação curiosa. A taxa de aprovação variava de uma forma muito absurda de estado para estado. A mesma carteira vermelha, mas padrões completamente diferentes. Um bacharel que não passava, por exemplo, em São Paulo, podia tentar a prova da OAB em um outro estado e depois pedir uma transferência. Essa era uma brecha real. E o exame unificado veio para fechar essa porta. Mas aqui está o detalhe que pouca gente conhece. O primeiro exame unificado em 2010 foi aplicado pela CESP, da Universidade de Brasília. Eu fiz esse exame. A FGV só entrou a partir do segundo exame unificado, ainda em 2010, depois de vencer uma licitação. E essa troca de banca mudou tudo, não apenas a organização, a parte logística, mas a própria alma da prova. Nos exames iniciais, aliás, o formato era ainda mais pesado. Os exames 1, 2 e 3 da OAB tinham 100 questões na primeira fase e na segunda fase, uma peça e 5 questões discursivas. A partir do quarto exame, o modelo foi ajustado. Primeira fase com 80 questões e a segunda fase com uma peça e 4 questões, o formato que você conhece hoje.
Mas o que foi que a FGV mudou na sua prova da OAB? Veja, a CESP era conhecida por pegadinhas doutrinárias, questões densas e um volume de conteúdo muito amplo. A FGV vem com uma proposta completamente diferente e com um grau de exigência muito alto. Mas a FGV traz um modelo de casos práticos, ou seja, enunciados com situações hipotéticas em que você precisa aplicar o direito como se você já estivesse advogando. As questões raramente pedem que você decore a lei ou uma súmula, elas constroem um caso e apresentam um conflito real, exigindo que você aplique a norma àquela situação específica. E o conteúdo, naturalmente, foi crescendo. Em 2010, no primeiro exame unificado, tínhamos aquelas 16 disciplinas tradicionais. Em 2013, no 10º exame, entrou Filosofia do Direito. Em 2023, no 38º exame, foram acrescentadas Direito Eleitoral, Direito Financeiro e Direito Previdenciário, formando as 20 disciplinas que até hoje estão presentes na primeira fase. A segunda fase também se expandiu, mas desde o primeiro exame unificado, o candidato pode escolher uma das 7 áreas disponíveis: civil, penal, trabalhista, empresarial, constitucional, administrativo ou tributário. Cada área com as suas peças típicas, os seus critérios específicos de avaliação e as suas armadilhas. O grande equívoco dos candidatos é estudar para a FGV como se estivesse no exame da CESP, decorando artigos, decorando prazos, decorando requisitos, e chegam na prova e se deparam com um enunciado de 10 linhas descrevendo uma situação fática, e então eles travam. Por quê? Porque nunca treinaram a habilidade de como aplicar um problema real. A FGV não quer saber se você decorou o artigo. Ela quer saber se você sabe usar esse artigo para resolver um caso real, como se você já fosse um verdadeiro advogado. Agora, os números que ninguém te mostra. Vejam quais são os dados reais da FGV em relação ao nosso exame de ordem. No segundo exame, primeiro da era FGV, a aprovação foi de 14,9%. No nono exame caiu para 11,5%. No 27º exame chegou a 11,1%, dos piores resultados da história. E o 32º exame teve uma taxa de aprovação ainda menor, entre 9% e 10%. Mas sabe qual foi o exame com a maior aprovação da história? O 33º, em 2021, com 45% dos aprovados. Um recorde absoluto. E o que isso significa? O exame ficou mais difícil ou mais fácil? Significa exatamente que a dificuldade do exame não é uma linha crescente e nem descendente, ela oscila. Temos exames mais fáceis, outros mais difíceis, mas nenhum candidato sabe de antemão qual vai ser o seu exame. Por isso, a sua preparação não pode ser calibrada para passar no exame fácil. Ela tem que ser sólida o suficiente para você passar no mais difícil. Porque você não escolhe o exame, é o exame que escolhe você. E tem mais um dado que vale muito a pena destacar. O número de inscritos no exame da OAB varia entre 120 a 150 mil candidatos por exame. Mas o número de aprovados varia muito mais, entre 13 mil a 68 mil aprovados, a depender do exame. Mesma prova, mesma banca, mesma estrutura e resultados completamente diferentes, mas isso não é aleatoriedade. É a diferença entre quem entende a lógica da FGV e quem apenas decorou a lei. Gustavo, então a prova da OAB realmente ficou mais difícil? Parece que sim, mas não da forma que você imagina. Não é que as questões sejam absurdas e impossíveis, é que o universo daquilo que passou a ser cobrado cresceu. E o perfil da cobrança mudou, o número de candidatos despreparados aumentou muito mais do que o volume de candidatos bem preparados. O Brasil passou de 235 faculdades em 1995 para quase 2.000 faculdades em 2025. Esse crescimento não veio acompanhado de qualidade. E o exame de ordem virou o único filtro real entre um diploma e uma carteira profissional.
Quando você olha os dados por seccional, a variação é gigante. O Ceará, por exemplo, chegou a 70% de aprovação média no histórico unificado, enquanto, por exemplo, o Amapá ficou em 49%. Isso não reflete apenas o nível do candidato, reflete o nível de preparação disponível nas faculdades públicas e privadas de cada uma dessas regiões. O advogado de 2025, portanto, precisa dominar 20 disciplinas da primeira fase e ainda entender casos concretos com a lógica de quem já está advogando. Isso é evidentemente muito mais do que se exigia em 1997. E é exatamente por isso que hoje a carteira vermelha vale muito mais do que nunca. E a conclusão dessa análise não é que você está em desvantagem, é exatamente o contrário. Você está se preparando para um exame que já passou por décadas de refinamento. Você tem acesso a dados históricos, simulados por banca, resolução de provas anteriores e professores especializados que os candidatos lá dos anos 90 não tinham. Eles passavam porque o filtro era menor e você vai passar porque a sua preparação vai ser muito melhor. E quando você pegar a sua carteira vermelha, ela vai valer mais do que nunca. Porque as pessoas do outro lado, seus futuros clientes, sabem que esse exame não é fácil. Sabem que menos de 1 em cada 5 candidatos passa. E é exatamente por isso que eles confiam em quem passou nessa prova. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, deixe o seu like, se inscreva no canal do Estratégia OAB e me conta aqui nos comentários. Você sabia de tudo isso? Você ficou surpreso com algum dado que eu trouxe aqui? E se você tiver uma sugestão de conteúdo, deixa aqui nos comentários que a gente produz esse material para você. Bons estudos, fique com Deus, um forte abraço e adsumos. Tchau, tchau.